Olá, vamos continuar então desse sexto vídeo. Agora vamos persistir, né? No vídeo anterior, demonstrando como o combo era populado, né? Onde pegamos aí, fomos lá, fizemos consulta do banco de dados, populamos a combo box e também colocamos a chamada desse evento toda vez que a minha tela fosse exibida, né? E para isso colocamos o evento no construtor, como está mostrando aqui já. Bom, então vamos agora clicar no botão ADD e colocar salvar, né, e persistir esses dados. Vamos vir aqui primeiro na nossa conexão. Eu vou abrir aqui a tabela de telas, né? Vou dar um select aqui todo mundo. Então a nossa tabela está sem dado algum por enquanto, né? Dois cliques aqui sobre o botão. Vamos chamar o evento EDD, JBTNDD, né? Chamando essa ação, então vamos persistir esse usuário, né? Vamos persistir agora a tela apontando para o usuário. Bom, então vou estar utilizando no frame, né, um método, mas antes eu vou estar buscando esse usuário de algum lugar, né? Uma coisa eu sei, esse usuário, né, já foi listado, já está dentro da combo, então eu tenho uma lista de usuário. O legal é porque o index do meu combo box ele é igual ao index da minha lista. Já facilita muito, já nos facilita buscar esse usuário, porque eu já tenho todos os usuários listados dentro de um combo, né? Com isso eu faço o seguinte: eu vou criar uma variável chamada int, vou dar o nome de index. Esse index vai receber o meu CBX, né? O meu JCBX, né? Meu JComboBox, se ele quiser me ajudar, né? JComboBox usuário.getSelectIndex. Então nesse momento eu peguei o index selecionado do meu combo box. Aí eu faço o seguinte: vou testar se esse index ele é maior que -1. Se ele for maior, eu tenho objeto lá, né? Também vou fazer outro teste. Vou chegar para ele aqui e vou fazer o seguinte: e também se a minha lista de usuário vou verificar se essa lista não está vazia. Se a lista não estiver vazia, eu posso prosseguir, né? Fiz esses dois testes. Se eu atendo isso, então eu começo o meu processo, né? Primeiro eu vou buscar o usuário, vou capturar, resgatar esse usuário que está dentro da lista, dando um get index, dando um get, passando um index para ele, que nada mais é do que o index do combo box. A posição do meu objeto no combo box é a mesma posição do meu objeto na lista de usuário, né? Eu utilizei foi a lista para povoar o combo, então isso é legal. Esse cara aqui vai me retornar um objeto, né? Eu vou primeiro passar aqui um usuário. Vou resgatar esse usuário aqui, Alt Enter, para converter esse camarada para um usuário, né? Porque aqui o meu retorno é genérico. Então tá legal. Converti, ficou legal, tá tudo resolvido aqui pra gente, né? Tem o meu usuário na mão. Com isso agora eu posso persistir, chamando a persistência, mas antes de chamar a persistência, faça assim, né? Se persistência ponto insert, vamos inserir, né, um container, né? Eu vou inserir um container. Eu tenho duas formas de inserção de container. A primeira que eu utilizei foi passando um JPanel, né, e passando um objeto, e tem uma segunda, um segundo método que eu passo também o panel, passo o objeto, porém agora um objeto master, e agora eu passo um outro objeto, um objeto detail, né? Bacaninha. Então esses objetos tá aí em nossas mãos. Aqui eu passo o usuário já está aí, e o próximo eu vou passar a minha classe tela, né? Agora eu tenho que ter uma classe tela para que para que o frame se comporte de forma coerente, que ele consiga fazer o que esperamos. Eu criei aqui o pojo, né, a minha tabela, e anotei a minha tabela, a minha classe, né, anotei a minha classe, que na realidade essa classe é o pojo da tabela, ela é um espelho da minha tabela.
A notação é muito parecida com a de usuário, né? A única diferença que tenho aqui é porque aqui em usuário eu não tenho um foreign key, e aqui em tela eu tenho uma primary key. Aconteceu um erro aqui, eu não sei porquê, né? A ID tá aqui. Tá acontecendo um erro aqui nessa classe. Não tô entendendo o porquê. Deixa eu salvar. O símbolo interface ID primary key. Isso aqui é novo para mim agora. Esse erro foi novo. Eu tenho a mesma anotação aqui. Por que que ele deu pau aqui no meu usuário? Que eu não tô nem brincando com o usuário. Coisa de doido. Não vem um caso. Bom, voltando aqui para nossa tela, né? Eu anotei como ID. A primeira coisa, anotei a classe com a tela, deu o nome aqui da minha tabela, né, criada. Criei como tabela, né? E o nome dessa tabela é tela. Anotei o atributo ID como primary key e autoincremento. Anotei o próximo nome da tela como uma coluna normal, e uma observaçãozinha está aqui, ó, na minha anotação de foreign key, porque eu tenho que informar para o meu frame que este campo é uma foreign key, como está aqui no nosso esquema, né? Esses dois campos, eles faz referência um com o outro, tá aí a nossa foreign key, né? Então eu falo que esse campo aqui, ó, esse campo ID do usuário, ele é uma foreign key, que faz referência lá na tabela de usuário e no campo ID uso, o campo de referência naquela tabela é o ID uso. Então só essa observaçãozinha aqui, só esse cuidado que eu tenho que ter. Eu tenho que anotar a minha classe de forma correta. Anotei esse atributo aqui da classe, anotei esse outro atributo e anotei este último atributo. Tem que estar bem anotado. Criei os construtores que espera todos os parâmetros e notei aqui também e criei um construtor vazio e seus get sets. Belezinha? Voltando aqui para o nosso cadastro, então eu vou passar para ele esta tela, porque essa nossa tela é a detail, né? Cadê ela? Não está aqui, né? Não está aqui para me ajudar. Agora apareceu aqui. Bacana. Vou chamar aqui um jOptionPane.showMessage. Aceitou ainda. Fala assim, ó. Aquela nossa mensaginha. Ocorreu. Ok. 2 pontos, né? Agora eu vou dar um else aqui. Se esse cara não for satisfeito, né? Então vou falar que ocorreu mal, né? Ocorreu mal aqui, belezinha, beleza, né? Deixa eu criar aqui só mais um para fechar aqui o meu bloco, belezinha. Então, só com esses pontos, sabe, já era persistido. Só que agora eu vou chamar a atenção para mais um detalhe que é muito importante. Aqui eu trabalhei e passei para ele o meu container, só que no meu container eu tenho que tomar cuidado, assim como foi na primeira persistência por container, segue a mesma regra na persistência de todo ou qualquer container. O container, por enquanto, ele se comporta legal com combo box e com edits, né? Depois ele também vai se comportar também com labels e qualquer outro componente de entrada que possa existir, né? Aí por enquanto os edits e os combo box ou o JText Field com os combo box, o frame já trabalha legal. Bom, então como o frame ele vem no container, procura no container o componente que é persistível, né? Na realidade ele vai trabalhar com esse componente para persistir. Eu tenho que informar que nessa persistência qual é a coluna que esse componente faz referência. Então botão direito sobre propriedades, eu já determinei isso. Eu determinei falando o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui nessa propriedade name do componente, eu falei para ele que esse meu componente é a mesma coisa, né?
lá na minha tabela, na coluna, no campo nome dessa minha tela, né? Então ele sabe que agora esse componente ele é linkado, ele é referência, ele faz parte da minha coluna nome, como está aqui no meu diagrama, que é o nome da tela. Não devo esquecer isso, senão nada vai funcionar, né? Então o nome da nossa tela. Vou fechar isso aqui. Agora, outra parte importante. Em um vídeo nós tratamos componentes que faz parte de uma primary key. E aqui agora eu tenho um componentes que faz parte de uma foreign key. Se eu vir aqui agora, eu vou falar para o meu frame que esse campo ID uso dentro da minha tabela, ela é uma foreign key. Eu vou anotar com 2.fk para falar que esse campo é uma foreign key. Ele está anotado lá na classe e também está anotado no componente, para que o frame saiba que esse container possui uma foreign key. Esse campo é uma foreign key, então o frame vai se comportar das regras das foreign key, belezinha? Então isso é muito importante. Nesta tabela eu tenho só 3 campos. É autoincremento, porque o ID da tela é autoincremento, o nome eu estou informando e o ID do usuário o frame está resolvendo, que na realidade é uma foreign key, né? Então por isso eu tenho só um campo que será, eu tenho 2 campos aqui na tabela porque o outro é autoincremento. Bacana? Então sendo assim, já está persistindo. Vamos fazer esse primeiro teste aqui executando esta classe. Vamos só rever o código, tá pronto. Vamos verificar se está rolando tudo de boa, né? Vamos executar o nosso projeto. Vou clicar no botão. Bom, Frederico teste container, né? Vou falar para ele que ele vai estar com o veículo lá, vai ser veículo. Eu vou add aqui, ó. Ocorreu tudo legal, já foi persistido. Se eu vir aqui agora na nossa tabela e pedir para executar aqui o select, né? Vamos observar que eu tenho agora uma tela com código 3. O nome dessa tela é veículos, que está dependente de 3. Quem quer 3? 3 é o nosso usuário, porque se eu dar um join, não vou trabalhar com select, não vou trabalhar com select agora, não vou mostrar isso depois, né? A união das tabelas, o frame também vai resolver. Bom, então você vê que persistiu legal, bonitinho, né? Tá aqui persistido. Agora vamos invocar o método para listar isso no nosso table, como foi feito da outra vez, né? Então já estou persistindo. Aqui eu tenho um listar. Antes, vou alterar que eu estou aqui na tela, vou alterar o nome da variável. Vou colocar aqui JTBL telas. JTBL telas, bacaninha. A estrutura da minha tabela eu desenhei anteriormente, tá aqui, ó, uma coluna com um tamanho, com nome, com título, né? Tem outra coluna com título, ou tem outra coluna com título e tamanho. Já resolvi isso. Então 2 cliques no botão não tá com nome, eu gosto de colocar nome, né? Alterar o nome da variável, jbtn listar telas, bacaninha. Então vou estar listando a minha tela aqui. Vou criar mais um outro atributo na minha classe. Estou resolvendo criar tudo por aqui, que agora vai ser minha lista de telas, porque agora eu tenho lista de telas, né? Eu vou instanciar ou inicializar aqui, tanto faz como todo mundo entende. Criei já a minha lista, né? E vamos fazer aquilo que é muito difícil, né? Mas antes eu fazer assim, ó. A minha lista, bora rapaz, acorda. A minha lista de telas vai receber o retorno da minha consulta listar tudo. Então agora ele vai listar tudo de tela, né? No porque vai ser tudo, e vou converter, fazer um cache para objeto. Agora vamos chamar nosso adapter, né? E vamos
dar um set passando para ele uma tabela. JTBL tela já veio pra gente, lista de tela já veio pra gente, e vamos criar um vetor de string. Esse vetor ele vai ter o nome das nossas telas, o nome dos nossos campos, que no caso eu vou pedir para listar o ID da tela. Ele vai listar o nome da tela, assim que eu criei os campos lá, criei no banco de dados, né, essas colunas, e o meu ID do usuário. Prontinho. É uma dificuldade fazer isso, né? Simples assim, já tem uma tela, uma tabela povoada. Tá rodando aqui ainda o projeto, né? Aqui na minha saída já parou. Vou executar mais uma vez o nosso projeto. Então tá aqui. Na hora que eu falo listar telas, olha como é simples, como é prático, né? Então, para finalizar isso aqui, essa parte de listar telas, né, eu vou estar fazendo essa lista aqui eu vou estar melhorando essa consulta, beleza? Bom, estou listando todas as telas, então virá a tela de todos os usuários. Agora eu vou atribuir um filtro, né? Vou atribuir um filtro. Eu vou falar para ele filtrar pelo campo ID do uso. Bacana, ID do uso. Lembrando que eu tenho um usuário aqui já pelo meu combo box, né? Na hora que eu cliquei, na hora que eu mando persistir, já me retorna um usuário, né? Me retorna um usuário. Só que nós vamos garantir isso de uma segunda forma, mas eu vou pedir para ele listar, fazer um filtro para mim. Vou até derrubar isso aqui com Enter. Fala que o ID do usuário será igual o que estiver lá no meu objeto usuário, né? Só que eu não tenho esse objeto usuário aqui ainda, né? Deixa eu chegar aqui. Eu vou criar um objeto aqui usuário, né? Vou criar mais um atributo global usuário. Legal. Já vou inicializar esse usuário aqui, né? Vou instanciá-lo aqui. Usuário é igual a new usuário. O usuário está aí, né? Bom, eu tenho no momento aqui, ó, que eu persisti, eu fui lá na lista de usuário, né, e peguei esse usuário na persistência. Então já tem um usuário aqui no momento da persistência. Só que eu vou fazer isso também buscando esse usuário no momento que eu busco no meu checkbox, mas isso aí vai ser agorinha. Primeiro eu vou pegar aqui o usuário ponto get, eu vou buscar ID do uso, né? Então eu tenho o ID do usuário aqui, estou filtrando no momento que eu mando listar os meus usuários, né? Agora eu também vou invocar esse método no momento que eu altero a minha posição do meu combo box. Então, a lista de usuário, eu teria a posição do combo box, também vou atualizar essa minha lista, né? Esse usuário ele é atualizado no momento em que eu persisto, ele já vai lá, já atualiza para mim. Então o usuário já está lá, ele já vai lá, já vai selecionar meu usuário. E também ele é atualizado, vai ser atualizado no momento que esse combo aqui é alterado. Então eu posso vir aqui no evento do item e posso aqui invocar, né? Invocar? Não, na realidade eu vou buscar a posição desse usuário na lista, como foi feito aqui no meu combo box, no momento de adicionar, né? Então eu posso copiar esse código aqui, ó. Posso copiar esse código para cá. Fui lá, peguei o usuário que está na posição, verifique se a lista está vazia ou não. Vou pegar esse usuário, vou atribuir aqui e eu vou simplesmente atualizar a minha lista, né? Listar aqui, vou atualizar a minha lista de telas, né? Vou atualizar ele aqui, ó. Posso passar esse evento aqui Então atualizei aqui a nossa
passar null, né? Ele reclamou, então vai null. Então atualizei a minha lista, né? Também vou fazer isso depois que salvar. Eu vou estar atualizando tudo. Então com isso nós podemos executar o nosso projeto. Bacaninha. Se eu clico aqui em listar, ele não vai listar nada porque não tem nada para esse usuário, mas eu tenho para esse usuário aqui, já listou, tá vendo? Vem aqui no combo, se eu clico aqui, não tenho nada. Se eu clicar aqui, eu tenho. Se eu pegar aqui em Josimar e adicionar cliente para ele, ocorreu tudo bem. Josimar tá aqui, eu sou o ID1, né? Se eu chegar aqui no meu container, ele já trocou para aquilo tudo que é meu. Se eu chegar aqui neste cara, eu tô com o veículo, né? Se eu chegar a pedir para adicionar um cliente, ele já vai e adiciona esse cliente. Josimar está aqui só com uma tela, e este cara tem mais de uma tela. Bacana? Então é isto aí. Eu estarei finalizando por agora esses vídeos, e na próxima etapa nós vamos estar agora criando, né, persistindo as nossas ações. Então até o próximo vídeo.